Bem-vindos, queridos e queridas, amigos, parceiros desse mercado condominial. Meu nome é Alan Lima e nós estamos aqui para mais uma noite na Sindicatura, na resenha aqui que sempre é maravilhosa. Como de costume, né? A gente diz para que você descanse, caso você esteja dirigindo, coloca no Bluetooth. Se você estiver em casa, síndico, amigo, parceiro, duvido, mas se você estiver em casa, coloca na televisão, coloca seus pés ali em cima do sofá. Fica à vontade para esse momento aí para a gente resenhar. Hoje nós estamos trazendo aqui um amigo que nas redes sociais ali a gente começou a se seguir. Ele foi no nosso encontro ali no hotel, no Café do Resenha. Dali a gente foi se encontrando e a gente já estava devendo esse programa aqui a nós, esse momento maravilhoso, para falar de segurança. Quem não gosta de segurança, né? Quando você compra um carro com segurança. Quando você vai comprar um imóvel, você também quer estar seguro com a sua família. Tudo está em torno da segurança. Então hoje eu quero convidar aqui a vocês o Tenente Sérgio. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre segurança em condomínios, né? Eh, hoje eu hoje eu estou prestando serviço para a área condominial, com treinamentos, análise de segurança, projetos para segurança, né? Como você falou, os condomínios hoje eles sofrem muito com a parte de falta de segurança, com a rotina, né? A rotina faz com que erros aconteçam, erros simples, né? Que pode ser corrigido com treinamento, com um start, ou mesmo até com uma tecnologia mais nova, que é o que se está usando hoje no mercado, né? Putz, que legal. Tenente, é uma boa receber você assim por vários fatores. Primeiro, que o condomínio tem esse apreço pela polícia militar, né? Quando a gente tem um trauma, quando a gente tem um caos que é gerado ali dentro desse ambiente, o que que nós fazemos? A gente liga para o 90, né, que é o pós-trauma. Então, quando a gente tem um empresário como você, que está há mais de 5 anos aí na área condominial, que tem essa envergadura na polícia militar, na segurança pública, a gente sente um pouco mais tranquilo. Primeiro pelo histórico, né, da segurança pública, então, normalmente o bom policial, ele é um cara que está bem treinado, ele está sempre atento, o olhar dele é de segurança 24 horas, então quando esse cara, ele vem para o mercado de condomínio, todo mundo ganha. Que é o cara que já tem a ótica 24 horas na segurança pública, cuidando agora da segurança privada. Então todo mundo gosta, né? E como que é isso? Quando você chega no condomínio, como que é esse seu olhar na sua empresa de consultoria? Eu queria que você falasse sobre a consultoria. Que você desse um spoiler ali para o síndico que vai nos ouvir, para o administrador que vai nos ouvir, e falar, putz, esse serviço aqui ele é importante para mim. Como que é a consultoria? Como que funciona? Olha, quando você usa o seu seguro o ano inteiro e não você tem o seguro o ano inteiro do seu carro e você não usou o outro ano, você reclama: "Caramba, paguei um ano de seguro e não precisei", né. Verdade. Então, a segurança no condomínio é a mesma coisa. Muitos condomínios só têm o start quando sofrem alguma tentativa, algum susto, né. Às vezes eu peço nem que tenha a invasão, mas às vezes um susto. E hoje as quadrilhas estão especializadas. O roubo a condomínio é efetuado por quadrilhas que não vão apresentar armas, que não vão dar tiro na porta do condomínio, que não vão ameaçar para entrar no condomínio. Não, eles tentam entrar no condomínios silenciosamente, se passando por morador, se passando por prestador de serviço, por falsas autoridades, tentando o quê? Ludibriar os porteiros. E eu, quando chego nos condomínios, eu vejo que muitos condomínios ainda têm o vício antigo, né, O a despreparo? rotina, o despreparo. "Poxa, aqui nunca aconteceu nada", né, então, por que que eu vou fazer investir em segurança que nunca aconteceu nada, né. Então eu mostro nos meus treinamentos, além
de criar procedimentos de portaria, né, os porteiros, eles migram muito de um condomínio para outro, né, seja pela terceirizada ou até mesmo orgânico, eles migram muito. E eles levam para si os vícios. Então, poxa, naquele condomínio eu aprendi desse jeito, naquele outro condomínio eu aprendi daquele outro jeito, né. E quando eu fui para a área condominial, eu percebi isso aí, né. Em paralelo com a polícia militar, como você disse, né, eu tenho 30 anos de polícia militar, em paralelo dela eu fui gerente de uma transportadora. Mano, é tempo, hein, velho? É, eu fui Meu Deus. gerente só por 19 anos, né. Não, digo E na polícia militar, 30 anos, velho. Puxa a 30 RE pra ver anos. quantos bandidos você mandou pra vala. Porque, meu, é E muita coisa, são 3 décadas, velho. 3 décadas. Eu entrei muito novo, entrei com 18 anos na polícia, né. A polícia ela dá a oportunidade de você fazer a carreira interna, né, com concursos, então, com 20 anos eu passei para cabo, com 23 anos eu passei para sargento, né. E, Caramba, meu, muito novo. e por muito tempo eu tive que trabalhar à noite, até por conta desse meu outro serviço que eu tinha na transportadora. Então, eu passei por vários tipos de policiamento, né, por vários tipos de unidades, né. Quando você liga um 90, né, foi uma das unidades que eu trabalhei, que eu tive o prazer de trabalhar também no 90. Então eu comecei novo e me aposentei também novo, né. Caramba, que legal. E na transportadora eu via esse essa rotatividade de porteiro que tinha, seja em São Paulo ou até em outros estados, né, a gente tinha várias filiais, no Brasil inteiro, então eu criei um manual de procedimento para o porteiro. Então se eu pegasse o porteiro lá de Brasília e trouxesse ele para São Paulo, ele saberia trabalhar, Que porque era o mesmo procedimento. existia um procedimento. E nos condomínios, eu vi essa dificuldade, eu moro em condomínio. Então o porteiro, muitas vezes, o porteiro é jogado aos leões, né. O Uhum. zelador dá uma ordem, o síndico dá outra, o conselheiro dá outra, o subsíndico dá A outra, empresa da a outra. empresa dá outra, e ele não sabe o que ele faz, porque ele tem medo, às vezes, de tomar alguma atitude e ser recolhido. Eh, Esse treinamento também é para os porteiros? Esse treinamento é para os porteiros, seja ele orgânico ou Hum. terceirizado, O foco do treinamento para deixar assertivo, todo esse pop que você nos trouxe aqui nos para os bastidores, porteiros. é para os Para os porteiros. porteiros. Então o que que eu faço? Então o porteiro, ele tem essa qualificação, ele vai saber agir dentro do condomínio vertical, Ou horizontal horizontal. também, certo? E feito o seu treinamento, tem a sua análise, tem todas as suas perguntas, você vai triar ali o perfil do condomínio. Dado o treinamento, você acompanha esse profissional durante um período, dá um Aí suporte fica como uma questão que o síndico, se ele quiser do um pós-venda contratante. exatamente, né, aí Ah, tem uma legal. disposição. Então o que que eu faço? Eu vou até o condomínio, né, eu faço uma análise do regulamento interno, do DNA do condomínio, e eu edito o manual de procedimento. Encaminho para o síndico, para ele poder avaliar, para ele poder incluir ou excluir algo que ele acha que não seja pertinente ali. Estando ok, eu vou imprimir, encadernar e vou deixar um manual desse na portaria. Para quê? Certo. Para que o porteiro possa consultar, poxa, como é que funciona aqui o horário de obras? Ele vai lá no manual lá, puxa, o horário de obras aqui é até às 17 horas, tem que ter agendamento, tem que ter RT, etc. Por exemplo, tá? Não, legal, E porque se o porteiro não é, sabe que precisa da RT e exatamente. o horário de obra, ele vai liberar sem certificar ali o Isso, documento. exatamente. E Isso é aí o um que eu exemplo. faço? Esse manual fica na portaria, eu transformo ele em slide, reúno os porteiros diurno e noturno, no próprio condomínio, eu passo para eles esse manual inteiro em slide para eles, item a item, mostrando tudo o que foi aprovado, Como que né. você pega o plantão dos caras? Porque é 12 por Essa 36. logística quando é terceirizada, né, que nem hoje eu tenho 7 terceirizadas que eu presto serviço, a terceirizada consegue fazer essa cobertura, e quando é uma portaria orgânica, a gente conversa com o síndico, eu gosto de fazer esse treinamento à tarde, para você não atrapalhar muito o porteiro que trabalha à noite, então talvez ele entre um pouquinho mais cedo, e o que fica do dia ficará um pouquinho além do horário, que esse treinamento dá em torno aí de 1 hora e meia. Caramba, que legal, E meu. mais do que isso, eu passo para eles muito vídeos de invasões.
vídeos verídicos, né? Nesse Porque treinamento. porque não adianta você só mostrar procedimento e não mostrar para eles, não tirar eles da zona de conforto, falar para eles: "Olha, é desse jeito que as quadrilhas invadem o condomínio". Então eu uso muito exemplos, verdadeiros, exemplos verídicos de invasões a condomínios. Caramba, meu, que legal. Então você traz o conteúdo, esse conteúdo, só para ficar claro, porque assim, eu tô visualizando até mesmo um negócio contigo. Então esse procedimento ele é específico para aquele Para condomínio. aquele Você não condomínio. sai fazendo Ctrl C e Ctrl V, Não, por isso da sua visita, para que você monte um manual de procedimento para aquele condomínio. exatamente. A partir da sua experiência, daquele condomínio, você monta o Isso. procedimento. E assim, para o porteiro é bem positivo, por quê? Porque acabou as ordens verbais, né. Eu aprendi na minha vida militar que o que não está escrito não está no mundo, né, então é o que eu mostro para eles, eu falo: "Agora vocês têm algo por escrito aqui, não foi aprovado pelo Sérgio, não foi aprovado pela terceirizada X que vocês são subordinados, não, ele foi aprovado pelo gestor do condomínio, pelo síndico do condomínio. Então se Puta, vocês legal. cumprirem isso, é legal". E a minha ideia não é apenas essa, a minha ideia é padronizar, para que não tenha, assim, aquele porteiro bonzinho num dia, né, aquele porteiro ruim no outro dia, aquele porteiro que faz de conta que não vê nada na noite, não. A ideia é de que, com o manual de procedimento, você consegue padronizar o serviço. Então, todos trabalhem da mesma forma, Não, elaborado legal, nesse manual de procedimento. legal. E você, uma dúvida, como você vai aplicar o treinamento para a pessoa, para o porteiro, para o controlador de acesso, para o segurança, para o vigilante, que está diurno, mas também o noturno? A sua visita no prédio, ela é só diurna ou você também faz uma visita de surpresa na Não, eu noite? eu 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 aviso o síndico que eu irei, né. Eu não chego de supetão sem o gestor saber, mas eu faço a quando eu tenho pós-venda, né, após treinamento que eu sou contratado para auditar se o treinamento Algum deu resultado algum positivo? resultado positivo, então eu faço sim a visita tanto diurna quanto noturna, para a gente ver se realmente eles estão cumprindo o que foi elaborado. Mas assim, eh tem sido bastante positivo, né, Legal. é bastante positivo o resultado. A gente sabe que a gente está lidando com seres humanos, mas está sendo bastante positivo. Eu Os acho que porteiros gostam dessa metodologia ensinada para eles, porque o o porteiro ele se sente valorizado. exatamente, eu Não só passo o manual o de procedi eu passo um certificado para eles, tal, eles não, gostam. e acho que assim, nem tanto apenas o certificado. Mas eu acho que o fato da pessoa sair com uma envergadura de treinamento Sim. e dizer assim: "Meu, funcionou", né. Eu acho que agora eu consigo trabalhar melhor aqui, mais seguro. Eu acho que rola isso, né? Rola, rola bastante. E assim, quando eu vou fazer o pós-venda, que eu vou no condomínio, eu vejo que realmente eles estão cumprindo. Eh, Teve um condomínio grande em Barueri, que eu fui fazer o treinamento e depois, entraram em contato comigo me passando o que aconteceu. Lá tinha uma piscina e tinha um procedimento para entrar na piscina. E o porteiro era um posto novo, né, a empresa terceirizada ganhou aquele condomínio, e o porteiro que estava escalado naquele posto da piscina, ele teve dúvida do que fazer e ele, pelo rádio, pediu uma portaria: "Verifica para mim qual que é o procedimento para tal situação na piscina". E aí o porteiro que estava na guarita abriu o manual do procedimento, foi na página X: "Olha, você tem que fazer isso, isso e isso", né. Então foi positivo, por quê? Porque você vê que eles se preocuparam em cumprir o que estava no manual, do que estava no POP, né. Puta, que legal. Então o resultado ele é muito mais, posterior ao treinamento. Exatamente. Eu acho que se você acho que todo investimento, né, É. quando você investe em segurança eletrônica, né, vou dar um exemplo aqui no do controle remoto que é habitual. Eh, Tem lá o botão de pânico, se você segura por mais de 3 segundos. Se o morador, ele não cumpre o básico, que é apertar uma vez e soltar, mas ele fica ali desesperado, sempre apertando o botão de pânico, ele está deixando deficiente uma ferramenta que era para a segurança dele. Exatamente. Então ele teve o treinamento, mas se ele não continuar fazendo o correto, ele deixa todo mundo vendido É. na estrutura. É um triângulo, né, eu falo que é o triângulo da segurança, né.
que é a tecnologia, o treinamento e os moradores, porque é importante também os moradores participarem, né. Eh, Como nós estávamos conversando aqui um pouco antes, eu fui contratado por um condomínio na zona sul, um condomínio de altíssimo padrão, onde eu cheguei lá, uma portaria orgânica, e os porteiros têm o hábito de levar pizza até o andar. Cara, isso é um absurdo. Eles abandonam, e assim, um condomínio sem uma eclusa, um condomínio sem proteção perimetral, um condomínio sem eclusa de veículos, eles abandonam a portaria e levam a pizza lá no 10º andar. Eles levam. Agora eu te pergunto, e se esse porteiro ficar preso no elevador, por exemplo? Meu E aí, ele Deus. vai pedir socorro para quem, né? Não, Entendeu? Assim, acabou a segurança do cara, acabou. do Bem, já indivíduo. acabou a segurança do condomínio, o fato dele abandonar a portaria e ir até lá, além do desvio de função, né, Ah, claro. além do desvio de função. E a gente falava sobre isso aqui nos Então, bastidores. O morador, ele gosta, né. Eu morei em um condomínio, é o que a gente falava, eu morei em um condomínio, em que eu pedia 2 pizzas. Uma era para o porteiro e outra era para minha casa. E estava tudo bem. O porteiro ficava super feliz comigo, não levava a bronca do porteiro, né. Eu saía pela área do veículo de pé, o porteiro não chamava minha atenção, porque, putz, é o morador da pizza. então, Então você vai criando um ciclo vicioso, você vai cometendo uma série de erros da convivência, mas por conta de todo esse movimento que é deficiente à segurança, ninguém cobra ninguém. agora você imagina 10 moradores fazendo o que você fazia, Um né, caos. o porteiro vai ter que criar um cardápio de exceções lá, porque ele vai ter que criar uma exceção para o Alan, exceção para o Sérgio, uma exceção para não sei quem, e ele Se se perde. perde, E o né. pior, a segurança fica vulnerável. Porque Exatamente, quando né. você não tem procedimento, quando você não tem o que você chamou de POP aqui, a pessoa não anda, a segurança não anda e todo mundo fica vulnerável. Porque uma entrada dessa pelo portão de veículos de pé, você é abordado ali É. pelo bandido. Você é abordado ali. Hoje mais de 90% das invasões a condomínios verticais são pelos portões, são pelos Exato. portões. Então Você tendo ali esse contato físico com. E aí eu não tô generalizando, acho que é importante dizer isso, exatamente. né. Eu não estou falando do entregador, não estou falando disso. Eu estou falando do bandido que se passa por qualquer, profissão que seja, pelo carteiro, pelo leiturista, pelo iFood. Então o cara, ele vai se caracterizar, a partir de quem ele acha que talvez ele consiga entrar ali no condomínio, né. E se ele depara-se com um morador despreparado com a segurança colaborativa, mano, ele vai deixar entrar. É que nem a situação de entrada de autoridades, né, é um tema bastante preocupante e que vem muitas perguntas quando eu estou fazendo o treinamento, né. "Poxa, mas eu não sei como que é o mandado, e qual que é o horário que pode entrar o oficial de justiça, se pode entrar, se não pode entrar?" Pô, Então deixa uma dica exatamente, pra gente. eh, É importante uma isso. das dicas que eu deixo é assim: tem dúvida se aquele realmente uma autoridade, um policial, um oficial de justiça, se aquele é um mandado verdadeiro, ligue o 90. A viatura da Polícia Militar vai até o condomínio e vai fazer o acompanhamento, vai averiguar a documentação, né. Se realmente for autoridade verdadeira, eles vão aguardar. Pode até ficar bravo, né, de ter chamado a polícia, mas eles vão aguardar. Teve um Puta, que vídeo que eu coloquei legal. nas minhas redes sociais aí o ano passado, eh, chegou uma viatura da Polícia Civil, uma Palio Candy, caracterizada com logotipo, tudo, aqui em São Paulo. E era, na verdade, ladrões. Eles tentaram entrar no condomínio. E o porteiro foi muito esperto. O porteiro não abriu o portão, o porteiro falou que ia chamar o morador, que era procurador de estado, algo assim, e eles foram embora. Quando eles viram que poderia descer alguém que iria desmascarar ele, eles foram embora. Depois de umas semanas, essa quadrilha foi presa, né. Era um carro até Caraca! quente. Então, assim, eu falo para os porteiros: "Tem dúvida? Liga o 90". Meu, que bacana. Porque esse é um tipo de ocorrência que eu já atendi.
Eu já fui apoiar condomínio, fui apoiar viatura para verificar possível falsas autoridades, né. Cheguei no condomínio, era realmente oficial de justiça, estava bravo, porque, atrasou o serviço dele, mas o condomínio fez corretamente. Não lembro se foi o porteiro que chamou, se foi o zelador ou se foi o síndico, mas independentemente de quem chamou, ligou o 90, a polícia militar vai até o local para Caralho, que poder legal. verificar se Não, então acho que essa realmente dica aí é, acho que se a gente pudesse falar aqui de uma dica, eh, de utilidade pública. Porque assim, o porteiro lidando com a segurança, quando chega uma autoridade pública, né, seja o oficial de justiça, seja o policial civil com uma intimação, é, ou com um mandato para entrar. Meu, os caras eles chegam cheio de autoridade, meu. então, Os caras querem entrar, porque às vezes um é a oportunidade dele pegar o cara. um dos pontos que eu faço é que o porteiro não abandone a guarita em hipótese alguma. Chame alguém para recepcionar eles. Porque aí o porteiro está numa retaguarda e se ele perceber alguma situação, anormal, ele tem como pedir um socorro, ligar o 90, ligar até para o morador para pedir um auxílio, né. Mas a minha dica é essa: se tem Ligar pra dúvida se polícia. realmente é verdadeira a identidade do agente ou a intimação, que ligue o 90. Caramba, ó, eu estou nesse mercado de condomínios como morador, vivendo no ambiente de condomínios há alguns anos. Já ouvi muitos especialistas, mas não me lembro de alguém ter me dito de ligar para a polícia militar para fazer o apoio. Parece que é uma coisa, boba, né, um comentário inocente, mas não, tá aí com profunda verdade, que é um meio de todos se protegerem, Sim, claro. porque o policial militar chegando ali, acompanhando esse processo, todo mundo tá protegido. Os policiais, a pessoa que está sendo intimada, que vai precisar descer, a portaria, a integridade de A todos, comunidade, né, a porque comunidade. o condomínio é uma comunidade. Quantos moradores tem num condomínio, né? Putz, a gente tem complexos aí de 2.000 moradores, Sim, claro. de 4.000 moradores. Já ouvi complexo em Cotia de 7.000 moradores. Então, quando você tem uma ação dessa preventiva, chamando a polícia militar para fazer um acompanhamento duvidoso, você está protegendo toda essa atmosfera aí, né? Esses todos os Exatamente. moradores. Caramba, que legal, que dica bacana, meu. Muito legal. Mais alguma coisa peculiar aí do seu serviço que você É uma pode dica trazer para nós? uma das dicas que eu sempre deixo para eles é o chamado, efeito vácuo, né, que é o morador entrar. O morador tem esse vício da gentileza. Eu postei hoje esse vídeo nas minhas redes Eu sociais, vi de segurar o portão, uma terceira pessoa entrar. que não Muitas vezes conhece. não conhece, mas muitas vezes com a vergonha de bater o portão, de fechar o portão na cara da pessoa, acaba franqueando a entrada, né. Então o porteiro, ele tem a obrigação sim de abordar essa pessoa que está junto com o morador, para saber quem que é, para ver. Cada condomínio tem uma particularidade, tem condomínio que vai ter que identificar o visitante, tem condomínio que só vai anunciar, mas independentemente de qual seja essa norma do condomínio, o porteiro tem a obrigação de acompanhar e barrar essa pessoa e pedir para retornar, para poder fazer a identificação. É 3 pontos, 3 palavras que eu falo para eles: é anunciar, identificar, para depois franquear, né. Então quer dizer, anunciar não, perdão, eu me confundi aqui. É identificar, anunciar, para depois franquear a entrada, Legal. né. Eh E sempre passar uma coisa que eu sempre passo para eles, sempre passar o número de visitantes. Por exemplo, poxa, chegou uma visita para o Alan, né, então, o pai do Alan chegou, vai ligar lá para o apartamento do Alan: "Poxa, seu Alan, olha, está aqui na portaria seu pai com mais 2 pessoas", porque às vezes você está esperando só seu pai. E essas 2 pessoas que está com o seu pai, Ele entendeu? foi rendido na Foi rua de rendida na trás. rua de trás, então, o próprio morador vai dar o start para o porteiro. Ele vai falar: "Portão, espera aí".
Eu tô esperando meu pai, não abre o portão não, que eu tô indo aí descer aí, eu vou olhar pela janela aqui, eu vou olhar pelas câmeras, né, então é importante passar o número de pessoas que está no portão para ser para ser identificado e anunciado até aquele apartamento. E ver que são todas dicas, que no primeiro momento nos parece que são dicas simples, mas são exatamente estas dicas que se o profissional da portaria, ele já detém um treinamento, o morador, né, que também, né, o termo que você utilizou, e vai franquear ali a entrada de alguém que ele não conhece, se ele também tem essa instrução e todo mundo está instruído, ou seja, você vai criando barreiras de procedimento para que essa pessoa ela não entre. Um outro fato também que é bem normal, é bem comum nos condomínios, é o é o prestador de serviço de telefonia. Então, muitas vezes, ele chega no condomínio, um condomínio grande, como você falou, ele chega no condomínio com 3, 4 OS, mas ele dá para o porteiro o número de um apartamento. E aí o porteiro liga para a pessoa autoriza o prestador de serviço a entrar, e aí ele sai daquele apartamento e fica rodando o condomínio. Vai para a torre tal, vai para a torre aquilo, vai para o apartamento X, e vai vir reclamações. Por quê? Porque o morador está lá no apartamento dele, daqui a pouco toca a campainha, alguém que é desconhecido, né? Então, eu sempre peço ao porteiro, verifique quantas OS que o prestador de serviço tá e ligue para todos os moradores, mesmo que não seja naquele momento que o prestador vai atender, né, ele tem uma ordem de 2, 3 condomínios para atender, mas pelo menos o morador já vai estar ciente de que em alguns minutos o prestador de serviço vai estar tocando a campainha dele. Pô, outro gatilho legal. E também até mesmo para que o porteiro tenha esse hábito de fazer, esse acompanhamento, né. E aí a Sim. gente estava falando de software, né, de gestão, porque às vezes há softwares na portaria, eu já me deparei com isso, de que você entra e o porteiro ele lança a sua entrada. Na saída, ele dá abaixo que você Tem que dar saiu. baixa, até pro Então, assim, você tem o período que esse cara ficou dentro do prédio. Isso é importante também. mas eu falo que nem que seja pelo software, até pelo formulário, você marcar a saída, por quê? E quando ocorre um crime dentro do condomínio, a primeira coisa que a polícia civil vai pedir é as imagens e o controle de acesso. Então, olha o que aconteceu num condomínio, na Barra Funda, há um ano e pouco atrás. O zelador foi embora, 17 horas, e aquele condomínio podia receber prestador de serviço até 17h30. E ele falou: "Olha, o rapaz está lá pintando a caixa d'água". E o porteiro falou: "Tá bom". O porteiro passou o serviço, 18 horas, e não se atentou que o prestador não tinha saído. O porteiro da noite entrou, não sabia que ainda tinha um prestador dentro do condomínio. Quando deu 20 horas, a esposa desse pintor ligou na empresa: "Ô, meu marido não chegou ainda". "Não, ele está no condomínio X". Aí ligaram para o condomínio. Quando ligaram para o condomínio, olha o que aconteceu, uma caixa d'água vazia, estava fazendo a impermeabilização dela interna. O thinner virou e o pintor passou mal e ele desmaiou dentro da caixa d'água. Meu Entendeu? Deus! E aí, quando, graças a Deus, deu tempo ainda de socorrer ele com vida para o hospital. Mas ninguém, o porteiro da noite não sabia que tinha um prestador de serviço lá dentro ainda mexendo na caixa d'água. Caramba, meu. Putz, Chamou como atenção porque o Honda foi lá, viu a escada ainda na caixa d'água, subiu as escadas, pôs a lanterna e viu uma pessoa desmaiada lá dentro. caramba, Aí chamaram meu. o bombeiro veio, etcétera, né, então é importante ter esse controle, seja ele no software ou seja no formulário, mas principalmente do horário de saída de prestador de serviço. Como essa parada de você apenas verbalizar é péssimo, né. É, exatamente. Porque quando você confia a sua segurança, ou você confia a estrutura do condomínio apenas na verbalização ali do profissional, não que ele seja um péssimo profissional, ao contrário, Mas não é, às vezes tem muita rotina no o condomínio, cara principalmente tem horário de rush. o cara tem que olhar a garagem de veículos, o cara tem que olhar a entrada e saída de prestadores de serviço. Além disso, o morador que por algum motivo pode ficar enclausurado.
tem toda a rotina. Encomendas que hoje é um calcanhar de Aquiles ali no condomínio. São umas centenas, são centenas de Entregas encomendas. e é uma Esse coisa que não cara, volta mais atrás. esse cara precisa dar entrada na encomenda, normalmente tirar uma foto, registrar, notificar o morador. Quando o morador chega, ele apresenta o livro pro morador assinar a saída, aí ele entrega o pacote. Olha o quanto de rotina esse cara tem pra ele confiar apenas na verbalização na passagem de posto. Exatamente. É o que eu falo Péssimo, velho. é o que eu falo para eles, vocês não deixem para fazer o livro de novidades no final do turno, porque esquece o que aconteceu às 9 da manhã ou o que aconteceu às 20 horas, esquece, porque ele tem muita rotina num condomínio, seja até ele pequeno, por conta de delivery, por conta de encomenda chegando. Então eu falo para eles: "Deu um problema? Resolva, terminou de resolver, põe no livro. Deu outro probleminha? Resolva, terminou, põe no livro", porque quando chegar próximo do término de plantão dele, ele não vai ter muita coisa para colocar. E aí o que Exato, aconteceu durante o exato, dia já está exato. registrado. Exato, esse cara, se ele tiver essa rotina, ele vai trabalhar menos, porque ele vai trabalhar a partir dos acontecimentos, É, e, e ele vai ter essa rotina de registro, né? Então as coisas não ficam para trás, né? Eu acho que isso é muito exatamente. legal. Caramba, que legal, velho. Que legal. Acho que a dica de ouro aí é o treinamento, então. Sim, é o treinamento porque tira o porteiro da rotina, né, e assim, cada condomínio é o que eu falei, cada condomínio tem sua particularidade, tem seu regulamento interno, tem seu DNA, e os porteiros têm essa dificuldade pelo fato de muitos deles migram de um posto para outro com uma frequência grande, né. Tenente, eu acho que é, né, é uma provocação aqui, mas assim, você fez tudo isso. Você foi lá no condomínio, você foi durante o dia, foi durante a noite, identificou uma série de deficiências, escreveu todo o manual de procedimento com aquelas mais de 50 perguntas ao gestor. Você formatou tudo isso, abriu o slide, deu treinamento para toda a equipe. Depois você foi contratado no pós-venda e aí você foi lá, validou todo o procedimento que você fez, mas a gente esqueceu de uma pessoa aí em todo esse processo. O zelador? O filho da puta do morador. Que ele vai dizer o que ele quer. Ele vai fazer o que ele quer. Por exemplo, vou te fazer essa provocação de como tratar a sua consultoria, de como tratar todo o seu pop a partir, né, desculpa aqui o termo, mas desse pau no cu do morador. Por exemplo, o prédio onde eu moro. Nós tivemos uma dificuldade, na verdade nós temos várias dificuldades lá com a figura chamada morador. É um prédio que custa um pouco mais de meio milhão. O cara acha que é classe média baixa. E aí ele sai com o nariz empinado. Pode até bater ali no portão. De tão empinado que o nariz dele tá. E aí o morador teve uma dificuldade com a tag. Ele teve uma dificuldade com a tag pra entrar. E aí ele falou: bom, tenho que gritar aqui. Começou a gritar, apertar a buzina. Parou a moto dele atravessado pra ninguém entrar e ninguém sair. Ficou ali buzinando e gritando com o porteiro. O porteiro teve que sair da guarita, ir até o morador e falar assim: tudo bom, querido? Você tá com problema com a tag? Seu nome, unidade, era um porteiro novo. Nome, unidade, olha, eu vou pedir para que o senhor arrume a sua tag para que a gente tenha a sua identificação, para que o senhor tenha esse direito de entrar e sair aqui nas próximas vezes. O morador falou: você tá impedindo eu de entrar aqui? Que é a minha casa. E começou a brigar com o porteiro. Aí, não satisfeito, ele fez aquele texto, soltou no grupo, e no outro dia pela manhã, ele foi lá, né, antes da troca de plantão, 7 horas da manhã, pra falar com o porteiro. Azar o dele que eu estava lá. E aí eu falei: o que, que você quer? "Ah, porque eu quero falar com o porteiro, porque fui impedido de entrar na minha casa, esse porteiro não pode fazer isso, agora eu quero falar com ele. Quem autorizou ele a falar aquilo?" Eu falei: não, amigão.
negão de 1,90 m parecendo uma criança. Irmão, primeiro que a empresa é terceirizada. Você não tem o direito de falar com o porteiro. Exatamente. Nós vamos acionar a supervisão, a inspeção, a coordenadoria da empresa. Eles vão falar com o porteiro para entender se no processo de entrada e saída, se o porteiro errou ou se você errou. Então não existe essa aqui de especular quem tá certo e quem tá errado e de tentar inferiorizar aqui o profissional. O profissional ele vai se manter íntegro, ele vai entregar o posto de trabalho para o porteiro do dia e ele vai embora. Não tem essa de acuar aqui o porteiro. Aí eu fui mais incisivo, aí o negão meio que balançou. Mas veja, eu tô contando um trecho de um acontecimento que o problema não foi o porteiro, o problema não foi o sistema, o problema foi o morador, que a tag já não estava funcionando, ele não se predispôs em arrumar sua tag e ele ficou lá com o peitão aberto, impedindo todo mundo de entrar e sair, porque ele se acha superior aos outros. E aí a minha provocação para você aqui. Feito tudo isso, e o morador? Então, Como que você traz cultura para é, esse acéfalo? eu vou te falar uma coisa. Eu atendo condomínio Minha Casa Minha Vida, como atendo condomínio de casas de 3 milhões, 2,5 milhões. Os problemas são os mesmos, infelizmente. Só que assim, esse manual de procedimento que a SLT Consultoria elabora, que tem a aprovação do síndico, eu além de deixar uma cópia na portaria, eu mando em PDF para o síndico. O síndico fazer o quê? Retransmitir para todos os moradores, porque não é nada escondido, né? Então, nesse manual de procedimento, está descrito como deve ser a entrada e quando o morador não tem, seja o tag, seja o controle remoto, ou seja o PLR, né, que é o leitor de placa, como que tem que ser feito. Poxa, ele vai ter que descer e ir até a portaria. Então, os moradores não podem alegar ignorância, porque eles receberam uma cópia desse manual, né? Então, eu recomendo até que os síndicos retransmita para todos esse manual de procedimento, para que todos dêem uma olhada lá e falem, poxa, agora é desse jeito. E aí a briga não vai ser com o porteiro, a briga vai ser com quem aprovou esse manual de procedimento, seja ele um síndico orgânico ou profissional, né? Entendi. Eu penso que o morador ele não vai ler. Na minha rasa experiência, comparado aí aos seus 30 anos com a segurança, o cara não lê o regimento interno, tenente. Então, O cara não lê a convenção. mas aí o bolso vai doer, né? Então assim, Aí o bolso vai doer. Se infelizmente, não vai no amor, vai na dor. a gente volta na cultura da multa. É, tem que ser A assim. gente volta. Então, assim, isso é legal que você está dizendo, porque assim, nesse ambiente condominial, nesse ambiente Porque onde a fica, moradia é compartilhada, o resultado final é esse. Se o por- cara não sentir no bolso, porque fica até mais fácil para o síndico poder fazer a multa. Porque tá lá, ele mostrou para todo mundo o que diz o regulamento interno, o que diz o procedimento de segurança do condomínio. O morador não cumpriu, nem advertência, é a multa direto, porque está por escrito. Não, por quê? Que não leu por quê? Não leu porque não quis. não, faz sentido. Eu acho que faz sentido. Eu sempre penso que a consultoria da segurança, ela é mesmo para o porteiro, porque o porteiro tá responsável nesta figura da segurança para impedir a entrada e saída de pessoas que estão com má fé, né? Seja armadas ou não, como você já descreveu. Tudo bem. Mas ainda assim, esse porteiro ele vai precisar militar com esse morador mal educado, que se sente a última Infelizmente. bolacha do pacote. Infelizmente, É o é, calcanhar de Aquiles, então, aí. principalmente a pessoa que nunca morou em condomínio, que vai morar a primeira vez, né. Então, às vezes a gente vê que tem uma dificuldade grande de seguir regras, né. É, não, não, nessa minha experiência eu concordo com É, você. Boa parte erra não querendo errar. Ele erra por falta da informação, né? Ele comete o erro do coletivo de não ser colaborativo a partir da não experiência em morar em condomínio. O cara tá acostumado a ele mesmo abrir o portão da casa dele, entra quando quer, deixa aberto, mas né? assim, Mas
Beleza, ele tem uma fatia, mas ainda penso que o morador folgado, que sempre morou em condomínio folgado, ele vai ser o calcanhar de Aquiles ali É, pra todo mas mundo. mas aí tem que ter o pulso forte, sabe por quê? O mundo atual que nós estamos hoje, né, com essas leis fracas, as leis são fracas. Você prende e o judiciário solta no outro dia, né. Então, o condomínio tem que se precaver sim, né. Eu falo que, segurança não é sinônimo de comodidade, né, então, realmente você tem que pensar no coletivo, De ter o incômodo, de ter o incômodo. Não quer ter o incômodo? Né, vá morar em residência, aí você deixa a porta aberta, ninguém faz o vai que impedir sua quiser. entrada e saída, É. mas no partir do momento que você está morando em coletividade, tem regras para ser cumprida. Não, eu acho que não, faz muito sentido. E o morador, ele não tem essa experiência. Por isso que eu digo assim também, tenente, que assim, a tua experiência na segurança pública, vindo e devotando aqui a sua energia, o seu conhecimento na segurança privada é legal. Por quê? O morador, ele não sabe que o morador não sabe que o bandido que tá ali no entorno, procurando uma oportunidade, ele fez o assalto. A polícia militar prendeu. Tem a audiência de custódia. E a depender de quem vai fazer a audiência de custódia, o cara vai contar uma historinha lá e o policial militar ainda pode ser punido. Por conta da historinha que ele vai contar ali na audiência de custódia. Então, assim, é muito provável que esse bandido saia da cadeia. Que ele não puxe de ponta a ponta. Não. A depender do que ele contar na audiência de custódia. Então, se ele viu facilidade no prédio e ele não foi preso de ponta a ponta, daqui 6 meses o cara tá na rua. Ele É, vai voltar onde? Onde ele viu facilidade. hoje existem quadrilhas, olha como é que tá os condomínios hoje. Hoje tem quadrilhas que eles alugam apartamento, vão para o condomínio com a família, mora 4, 5, 6 meses no condomínio, vem na rotina do condomínio, quem é o morador que sai de manhã, só volta à noite, quem é aquele carro bacana, qual que é o porteiro bonzinho, qual que é o porteiro que não cumpre a função dele. Depois de 4, 5 meses, eles vão na imobiliária, eles cancelam o contrato. Eles vão invadir o condomínio? Não, eles vão vender as informações, eles vendem um dossiê daquele condomínio. Isso acontece em São Paulo, Puta que pariu, isso existe? isso existe. Aí fala aqui, ó, esse condomínio, apartamento X, o morador fica o dia inteiro fora, ó, aquele carro de bacana é do apartamento Y, ó, o porteiro de hoje pode ir lá que tocou a campainha, ele abre o portão, ele não identifica, Meu, existe isso? entendeu? Então hoje as quadrilhas, foi o que eu falei no começo aqui, as quadrilhas hoje, elas estudam os condomínios. Caraca, meu. Eu pensei que você diria, porque eu também já vi essa história, você pode dizer se já ouviu ou não, daquele aplicativo que você aluga, Airbnb, né? Eu ouvi muita história, inclusive na convenção do prédio onde moro hoje, diz que você não pode alugar para essas pequenas temporadas. Mas, infelizmente, há condomínios que não estão resguardados na convenção sobre. E o síndico fica vendido, ele tem que deixar o morador alugar no Airbnb. É o cara que fica um final de semana. Às vezes o cara aluga, eu vi já colegas que são síndicos profissionais, de o cara que aluga sexta, sábado e domingo no feriado, feriadão prolongado. Tá chegando aí, inclusive, hein? Toma, toma cuidado aí. O cara aluga no final de semana de feriado prolongado e ele comete uma série de delitos, porque muitas pessoas não estão em casa. Então ele Exatamente. sai arrombando a casa no feriado, porque as famílias não estão lá, e ele sai arrombando, entrando em apartamento que ele constata que não tem ninguém, e aí ele vai embora na locação dele com o carro dele cheio de coisas do morador. Exatamente. TV, um monte de coisa. Então, assim, super perigoso, né? Super perigoso. E se ele não for cometer crime, o Airbnb ainda traz um problema sério, que às vezes o cara vem de outro país, uma linguagem não fala a nossa língua, e o porteiro sofre com a Só entrada dessa pessoa. Então, os condomínios que usam esse tipo de de aplicativo aplicativo. para aluguel, tem que ter um software muito bem elaborado, um controle muito rígido, né, para poder franquear a entrada dessas pessoas. Tem muita gente de bem que vai alugar, né, Claro, não. mas
A Tem maioria, mas tem o mal o mal intencionado. intencionado, né, então É. Morar em São Paulo é um fenômeno, né. é. Eu acho que morar, ser gestor dos prédios verticais, você, estar nesse caminho aqui no estado de São Paulo é um desafio. Eu acho que inclusive é um desafio bacana, né. Eu não sei se você vai dar um spoiler dos custos que você pode aplicar, se não, isso também não é um problema, até que a galera fica curioso aí pra te contatar. Entre em contato que nós negociamos um bom valor. E assim, eu achei bacana, velho, quando você trouxe aqui nos bastidores, também essa envergadura dos valores aplicados. Porque o síndico profissional ou o síndico morador, ele fala: "Puta, vou contratar aí o tenente Sérgio, meu Deus do céu, vai me dar uma facada na direita, na esquerda, e eu não vou conseguir pagar esse cara", Não, né. E, porra, não é o que você compartilhou aqui nos bastidores. Então acho que, assim, é um valor atrativo, é um valor que pode ser negociado, né, você já sim, deixou claro. esse precedente aqui, e é um valor acessível para o cara. Eu acho que, assim, é bobeira não contratar E o é um tenente Sérgio, porque é uma bobeira, porque você não perde, você só ganha. e é um valor que, assim, muitas vezes o síndico me contrata e a portaria é terceirizada, e ele depois ele repassa esse valor para a terceirizada, que para a terceirizada, na verdade, é uma vantagem para ela, ter o porteiro dela melhor qualificado ali e treinado de acordo com o DNA daquele condomínio, né. Então, muitas vezes, o condomínio acaba não tendo esse valor do treinamento, né. Mas eu queria deixar claro aqui também que, além do treinamento também, né, nós fazemos também análise de segurança, projeto de segurança também, Ah, legal. procurando as ferramentas tecnológicas melhores para o condomínio, estudando a parte perimetral, a parte de entrada, né, É um gatilhão, é hein. um gatilhão. Por quê? O síndico, normalmente, o síndico orgânico, o síndico morador. Vou dar alguns exemplos. O cara é bancário, o cara é contador, o cara é de outra área. A sua especialização está voltada ao seu âmbito da formação ou à sua vivência da vida. O cara é síndico porque foi conveniente ali para valorizar o seu patrimônio, né? Então ele assumiu esse cargo. Esse cara não entende segurança. Quando ele for contratar uma empresa de segurança, ou quando ele for contratar a segurança perimetral, que é a segurança eletrônica, a partir de que ótica esse cara contrata uma empresa? E quando ele for contratar essa empresa, seja ela qual for, como ele vai saber que esse cara está dizendo a verdade, que a solução que ele está propondo é a melhor? Porque a empresa A vai propor uma coisa, Exatamente, isso que a B vai propor outra, a C vai contar uma história mais bonita e vai propor outra. Esse cara, ele, ainda que ele tenha boas habilidades, não é o mercado dele. Aí entra o Tenente Sérgio, entra o porque você consultor. vai deixar de forma igualitária Exatamente, com esse processo. especificação técnica, cada tipo de ferramenta tecnológica, marca de câmera, especificação da cerca elétrica, se é de 4, de 6 hastes, qual a grossura do fio, para que todas as empresas participantes possam, apresentar uma proposta, no mesmo padrão, né. Porque o cara, às vezes, vem com uma proposta de 100 mil, o cara vem com uma proposta de 80, aí vem um cara com uma proposta de 20. Você fala: "Pô, vou fechar com de 20", mas o cara não sabe quais são as E às especificações. vezes nem sempre o orçamento mais caro é o melhor. Óbvio, às vezes o mais caro não tá lidando com a realidade do condomínio. Exatamente. Aí o tenente Sérgio chega ali para intermediar, para dizer: "Ó, esse daqui é o escopo, esse é o croquis, com todos os itens, a partir daqui eu vou fazer um checklist e eu vou, entender se todos estão no mesmo padrão". É isso que você vende também? Exatamente, exatamente. A gente auxilia também o condomínio a não escolher o valor, mas sim ver qual empresa está, qualificada para poder atender o condomínio. Referências, onde já teve obras, né.
se os Porra, materiais estão de acordo com a especificação que foi feita, né? E legal. assim, após o condomínio escolher a empresa, eu peço um cronograma, um projeto executivo para poder auditar a entrega das ferramentas tecnológicas. Poxa, vai colocar cerca elétrica? Então, vamos lá acompanhar se está sendo instalado corretamente, dentro do que foi pedido, né? As partes das câmeras estão sendo instaladas nos pontos certos, onde foi pedido, se é a câmera correta que foi pedido, etc. Também um pouco de normativa técnica. Também um pouco de normativa É técnica também. importante, porque às vezes o cara faz uma instalação fora da normativa e você tem outros problemas, né? Eu já vi prédios que administro, o cara executou um serviço e usou o cabeamento da câmera junto com o equipamento da elétrica. Desliga o Então, disjuntor lá, desliga a câmera. a longo prazo, aquele campo magnético ali da voltagem, né, da tomada, vai danificando a câmera, É, às né, vezes porque a você cria a a fonte aquele a fonte até protege, mas às vezes liga aquela câmera numa tomada X, aí vai lá o disjuntor desarma ou pronto, desliga aquele disjuntor, porque durante o dia vai apagar a luz, a ficou câmera cego. apagou. É. Aí você tem outros problemas, né. É, exatamente. Quem você vai responsabilizar? A empresa executou e E não você não teve cobrou. exatamente, não teve ninguém que auditou. O síndico, seja ele profissional ou morador, na grande maioria das vezes ele não acompanha 100%. Não, Ele tem outras tem outras atividades. atividades. Aliás, ninguém acompanha 100%, né. Isso não é um caso de um cara, de 2 não, E às vezes o zelador também não, porque ele não tem o conhecimento capacidade técnico. técnica, né. E outro zelador é outro cara que deve ser muito valorizado na estrutura e infelizmente há algumas figuras que não valorizam, porque assim, o zelador ele sabe onde está a bomba, onde liga, onde desliga, brumada, o que passa ali no shaft, o cara acompanha prestador, o cara vê encomenda, o cara dá auxílio pro porteiro, o cara tem uma série de atividades. E ainda as pessoas querem dar outra atribuição, que é o acompanhamento de uma coisa mais técnica. E às Exatamente, vezes o cara não dá conta, não dá velho. conta. Então, assim, aí você começa a terceirizar uma série de responsabilidades e aí você fica perdido no meio do caminho, né? Porra, Exatamente. eu acho que também é outro business aí que você compartilhou, que é super importante, que é você fazer todo esse escopo para que o síndico ele não tome uma decisão aí às cegas, hein? Acho que é um outro business aí que você tá compartilhando. É caro também? Também não, tudo Ah, que legal. Diferente, a gente já tá falando aqui há 55 minutos, velho. Não parece, né? A gente tem 6 minutos apenas aqui para fazer o término, para bater aí 1 hora. E eu queria deixar esse espaço para você olhar para a câmera e fazer as suas considerações finais, né? Fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais, ou da sua empresa, ou uma provocação para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois, para que a gente consiga compartilhar com o maior número de pessoas, para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Então, olha para a câmera aí e faz suas considerações finais. Agora é seu momento. tá bom. Bem, é um prazer estar aqui, né, nessa resenha, né, que isso aqui foi um bate-papo gostoso. Bem, eu gostaria de deixar aqui para vocês que assistam o que nós conversamos aqui hoje, né. Eu quis deixar a ideia foi deixar bastante dicas de segurança para o condomínio, coisas que acontece no dia a dia e que muitas vezes o gestor, o porteiro ou até o morador, não percebe que pode ser um erro grave, né. A SLT Consultoria é uma empresa que, como o Alan falou, nós fazemos treinamento, análise, projeto para condomínios e para empresas também, tá? Eh, Tem o meu site aí para quem quiser entrar, dar uma olhadinha no meu site, ver um pouquinho do meu serviço, tá? É o consultoriaslt.com.br. As minhas redes sociais, Sérgio Underline Tenente e SLT Consultoria. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui e foi um prazer aí compartilhar um pouco da troca de experiência. Maravilha. Legal. Gente, que legal, a gente conseguiu, né?
A gente falou já há um tempo, né, sobre a oportunidade de te receber aqui no programa. Fico honrado que você foi no nosso café lá com os síndicos, no café do Resenha. Honrado que a gente se encontrou em outros momentos, pudemos ali falar sobre a gente ali, né, sobre essa relação bem rápida. Mais honrado ainda de te receber aqui hoje, Não, foi um prazer. né? Eu acho que daqui pode surgir uma amizade legal, no sentido de indicá-lo, de contratá-lo e de crescer juntos aí no mercado. Eu acho que o mercado precisa de pessoas boas, de profissionais, ilibados aí, com uma envergadura bacana. Eu acho que você tem muito para contribuir. Eu também quero agradecer a audiência, agradecer a todos que nos estão ouvindo ao vivo e aos que vão nos ouvir em outros momentos, né, de partilha de link, de acesso ao nosso canal. Então, quero agradecer a nossa audiência, de modo aí que eu me sinto honrado também. E acho que vale a pena dizer, né, que nós estamos recebendo aqui o Tenente Sérgio nessa primeira parceria aqui da Brasconde, né? A Brasconde está nos cedendo aqui o espaço de podcast. Lindo. A gente deu um upgrade aqui. Então, quero agradecer ao presidente da Abrasconde, que é o Reginaldo, que é um amigo, que é um irmão. Dizer também a outras pessoas que não sabem que eu também assumo a cadeira de diretor da Abrasconde, ali na minha região, onde estou mais situado. Agradeço isso. Então, acho que essa parceria ela só cresce. Agora as câmeras são melhores, a qualidade de áudio é melhor. A partir da semana que vem, a gente começa também a subir na TV Abrasconde. Então, acho que tudo isso faz com que a gente cresça. Eu acho que essa união do mercado, eu acho que essa pulverização de coisas boas, de pessoas boas, ela tem que ocorrer. E eu sou grato aqui por estrear aqui esse ambiente com você. Tá bom, gente? Agora a gente tá na quebrada aqui, a gente tá no Diadema. Só encostar. Tá bom, gente? Gratidão aí a todos. Deus abençoe.